Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dominicais e vou solicitar para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, onde Allan Kardec, com o lançamento ali em 1857, num processo de perguntas e respostas da espiritualidade, vem nos elucidar, vem nos ensinar cada vez mais, né? Toda essa parte científica e filosófica das nossas vivências, né? E aí nós estamos dando continuidade a uma lição que, na verdade, ela não se fundamenta em uma pergunta, ela se fundamenta em uma lição mesmo, né? E a lição ela está contida no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Nós estamos seguindo uma sequência, porque é uma lição grande, né? Então, mesmo não sendo uma pergunta, mesmo não sendo um questionamento, mas ela recebe o número de 222, e dando sequência, como nós estamos fazendo, né? Porque nós estamos lendo parágrafo por parágrafos, ou até trechos por trechos, e dentro desse campo do estudo, compreendendo um pouco mais, cada vez, né, sobre essa questão da pluralidade das existências. Todos os nossos estudos, enfim, todos os estudos realizados na doutrina espírita, baseando-se nessa temática, a gente sempre enaltece a justiça divina, né? Nós sempre enaltecemos a justiça divina. Por que a justiça divina? Porque se nós tivéssemos a hipótese de somente uma vida, numa vida só não se fundamentaria ou não se consolidaria todas as experiências possíveis, os perdões a ser realizados, as relações que por hora quebradas que tenham que ser restabelecidas, por vezes vidas tão curtas, e nós estamos falando mesmo em termos de tempo, e outras tão longevas, uns fazendo tanta bondade e outros não tanto. Então, dentro dessas diferenças, né, e dentro de toda a base que nós estamos estudando, como que realmente as múltiplas encarnações, né, as múltiplas vidas, traz à tona todo o fundamento da justiça divina. Alguns pobres na miséria, outros ricos nas fortunas, alguns com saúdes comprometidas, outros não, né? Então, como que se passaria por uma vida só e enalteceria tanto a justiça divina? E aí, conforme estudos que nós aqui fazemos, mas também ele se propaga dentro de todos os estudos, aí por isso que, por vezes, dá base para os ateístas, né? Que, de um certo modo, como acreditar num Deus que possibilita, de repente, tanto sofrimento sem nem, ao menos, em algum momento, aquilo ser restabelecido, né? Até mesmo os prognósticos, né, que ficam movimentando entre religiões, tentando encontrar respostas e por vezes, acaba até mesmo caindo no ateísmo, né?
Então, é importante nós compreender isso, né? E é essa lição que nós estamos estudando, nós estamos seguindo uma sequência. Diferentemente de outras vezes que, dentro do próprio Livro dos Espíritos, eu dou um passo para trás para ler a questão anterior, para seguir estudo, aqui nós estamos seguindo uma linha contínua, até porque, se volta no parágrafo anterior, o parágrafo é muito grande. Mas é óbvio que, seguindo também o estudo contínuo, a gente retoma, de um certo modo, o raciocínio de todo o processo. Então, vamos lá. Capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, e dando continuidade à lição, ou até mesmo podemos chamar de questionamento, 222, faremos a seguinte leitura e compreensão. Se não há reencarnação, ou seja, consideramos que não existe as múltiplas existências, que ela vai perpassar, de repente, numa existência só. Então, aqui, Kardec, né, a espiritualidade traz para Kardec. Se não há reencarnação, não há mais que uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Interessante, porque falando no círculo material, né, tratando-se disso, se existe uma vida só, a concepção ela ocorreu no momento do fecundo, né, da fecundação. Então, começou realmente, né? Eu, por exemplo, estou com 47 anos de idade, coloque-se aí, né, mais uns 9 meses anterior a isso, 8, 9 meses, né? Então, mais ou menos, a gente diagnostica que a minha vida, desde o intrauterino, ele tenha começado. Bom, eu nasci em 1978, então a minha vida mesmo ela começou ali em 77, né? Eu sou de março, então começou ali em 77, é ali que deu início, né? E é interessante, né? Porque quando nós tratamos de Jesus, e aí eu estou falando independente de qualquer doutrina ou religião, com base cristã, se trata Jesus como alguém que já existia, independente da religião. A gente não está nem falando da doutrina, porque nós já sabíamos, né? Nós já sabemos. Mas as outras também tratam-se como, né, já existisse por vezes. E aí cai-se num dogma que é inexplicável, que por vezes é tratado como os mistérios de Deus, né? Tanto quanto os outros aí, mas se nós aqui, que seríamos apenas, porque Jesus é tratado por outras religiões até como o escolhido, o filho unigênito, né, enfim. Então, nós somos filhos que, dentro das visões, e é importante, estamos fazendo um estudo, dentro das visões religiosas externas, o filho primogênito, filho único, filho até por vezes é tratado até como um filho único, enfim, é uma salada que por vezes dentro das lições que ocasiona misturando até Jesus com Deus, né? Então vira um pandepá, vamos dizer assim, dentro dos raciocínios dos ensinamentos evangélicos, dos ensinamentos bíblicos, né? Então, por isso que o quão importante é a fé raciocinada e não confusa. A fé raciocinada e não confusa, né? E não somente essa fé cega claro que ela é importante também, é óbvio que ela é importante, porém, ela se torna confusa. Ela perde o tino da coerência dentro de qualquer crença, né? Então, voltando para cá,
Então, aqui, a espiritualidade traz para Kardec, ó, considerando que é uma vida só, e que é a única vivência humana que vai ter aqui, então começou ali na concepção, né? Começou na concepção a vida daquela pessoa, daquele humano, né? Mas vamos ver na onde que a espiritualidade vai nos levar. E eu reforço, pessoal, na hora que for comentar alguma coisa, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, e também, se quiser utilizar o chat, fique à vontade também, eu vou estar acompanhando aqui, tá? E aí vamos entender esse caminho agora que a espiritualidade está trazendo junto com Kardec para passar para nós, né? Olha só. Mas neste caso, perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento. E se o seu estado não constituiria uma existência, sob qualquer forma. Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. E aí que se né, degladia muita coisa. Né? Muito, muitos conteúdos se confrontando com isso daqui. E assim, é até importante falar, né? Porque a pessoa, talvez instintivamente falando, de uma maneira natural até, ela pode fazer parte até realmente de uma crença que não contempla a reencarnação. Mas de repente você escuta a pessoa falar, ah, não é possível, viu? Passar por tanto sofrimento nessa vida aqui, na outra eu, né? Termos utilizados nos meios populares. Abre aspas. Eu atirei pedra na cruz, fecha aspas. Quer dizer, isso é tão natural em nós, mesmo que eu não sou da doutrina espírita e nem de nenhuma religião ou doutrina reencarnacionista, mas, de um certo modo, por brincadeira ou não, existe uma iminência de um pensamento da realidade. Ao ponto de, olha que interessante, talvez tem lugares que a gente visita, que a gente vai, que nessa vida nós nunca fomos, mas nós temos a nítida impressão de já ter estado lá, né? De já ter estado lá. Mas como? Qual que é essa sensação? Como assim? Parece que eu já passei por aqui, mas eu nunca passei por aqui. Eu nunca vim nessa cidade. E aí isso cada vez mais dentro dos remembramentos da memória espiritual, que mesmo com a bênção do esquecimento de uma nova encarnação, mas ainda ficam percepções, ficam ideias, ficam alguns gatilhos. Então, repara, olha como que é, né? Olha como que funciona. É interessante isso. As coisas são tão interessantes que mesmo uma pessoa que nunca, por exemplo, foi na praia, pode sonhar que está na praia, por exemplo. Mas peraí, como que eu sonhei que estava na praia? É o conjunto de informações obtidas através das mídias que eu meio que contemplei e tal. Olha, tomemos cuidado com esse tipo de coisa também. Por vezes, talvez você já esteve na praia numa outra existência e é um sonho que meio que traz uma memória. Ou então, realmente, você, no momento do sono, da emancipação da alma, você está indo realmente numa zona litorânea, né? Num local de praia. Mas o importante é compreender a existência da alma, a existência do espírito e todo o seu movimento e todo o seu trânsito nisso, né? Isso que é essencial para nós. E por isso, cada vez mais, dentro dos estudos que a gente faz, mas dentro das realidades que a espiritualidade também nos traz com muita riqueza, né? Essa riqueza moral, essa riqueza que cada vez mais a gente estudando e se esforçando vai espiritualmente adquirindo. Mas olha como é bom, como que traz realmente o embasamento da justiça maior, que é a justiça divina. Porque bem sabemos que a justiça humana
dentro de todos os seus parágrafos, de suas leis e de seus esforços para trazer a justiça da maneira mais justa, né? Bem sabemos que, por vezes, existem as brechas, e essas brechas também, por vezes, façam que alguns atos passam despercebidos, sem nenhum tipo de consequência, mas bem sabemos também que essa justiça divina que reside em nós, no nosso espírito, ali não vai ter como, né? Cada qual, com as suas causas e os efeitos proporcionais a estas causas, né? Mas olha só, tudo nos leva a isso. Tudo nos leva a isso. Nós não conseguimos residir na justiça divina se não tiver esse conhecimento da realidade, né? Conhecimento da realidade. Mas, conforme também a gente estuda aqui, as crenças que já respeitam, que mesmo que se iniciou nessa vida, a vida, mas que há a continuidade dela no pós-morte, corpo físico, já é uma crença que já é uma crença espiritualista, né? Já acredita na continuidade pós-morte, ou para nós, né, tendo utilizado desencarnação. Duros são aqueles que acreditam que nascem, vivem e morrem, e acabam. Sepulcro fechou a página, a última página do livro, né? Então, as crenças espiritualistas que acreditam ainda na continuidade da vida, mesmo que tenha dado início nessa daqui, lá na concepção, já são mais notórias, algumas riquezas para preparo espiritual. Mas aqueles que realmente acreditam que, ó, a gente nasce, cresce, né, e morre, essas realmente são mais pesadas, né? São mais materialistas mesmo. Mas vamos continuar aqui nesses pontos de raciocínio e dessa lição que a espiritualidade está nos trazendo, né? Não há, pois, meio termo, ou algo existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse, né? Então, olha só, olha como que funciona as coisas, né? Peraí, começou agora ou só o corpo começou? Essa alma veio de um fluido universal? Como? Como que funciona? Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Ou seja, essa alma, antes da concepção aqui, se ela existisse, ela era o quê? Ela era uma alma que estava progredindo, ou ela era uma alma na inércia, tá parada ali, aguardando o momento para que viesse a ocupar um corpo aqui? Isso a espiritualidade indaga aqui na lição. Num e noutro caso, qual a sua situação ao chegar no corpo? Olha que interessante, né? Qual a sua situação ao chegar ao corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinham faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Então, a espiritualidade trazendo uma questão, as autoquestões, né? Ela está trazendo a lição e está intuindo aqui alguns questionamentos dentro desse processo aqui de que se
A alma nasceu, veio junto com o corpo ou a alma existia antes do corpo, né? Vamos ver aqui as questões que a espiritualidade nos traz. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Isso aqui, gente, isso aqui é lindo. Por que que, notoriamente, aqui no mundo, quando se trata de pessoas superdotadas, né, isso são nomenclaturas utilizadas aqui no nosso planeta, superdotadas, ou até mesmo os gêmeos ou super gêmeos, né? Você pega ali uma criança no sua, pô, acabou de começar a caminhar, até mesmo, né, tá com seus 3 anos ali, 4 anos, aí você vê já uma criança. Olha, da noite para o dia, começar a balbuciar outros idiomas que não era nato dela ali, né, nessa vivência agora, né? Não era, não veio com ela não adquiriu a educação para isso, ela não teve o aprendizado para isso e tudo mais. E aí que a ciência, que tanto nos ajuda, tem hora que ela se auto também bate, vamos dizer assim, entre aspas, bate cabeça, né? Porque como que uma criança muito nova, que do nada se torna poliglota, olha, aí vem a ciência dentro dos estudos, que por vezes também, né, como todos nós, a humanidade se equivoca. Olha, o cérebro da criança, ela, ela começou a funcionar uma parte ali que não tinha. Ah, peraí, como que você começa a balbuciar um idioma se você não teve o aprendizado dela, dessa vida? Estamos falando disso. Nós já tratamos aqui numa reunião uma vez, que isso aí foi até alguns vídeos que eu vi de mídias sociais. De uma criança de 5, 6 anos, que ela sabe tudo. A mãe e o pai dela, eu acho que mais a mãe, interpela ela sabe tudo do corpo humano, ela sabe como que funciona, como isso, como aquilo, ela sabe falar das doenças, das enfermidades, daquilo, o que tem que ser feito quando uma pessoa é acometida de uma determinada enfermidade, qual que é o tratamento que tem que ser feito. Nós estamos falando de uma criança de 5, 6 anos aqui, nesta vida. 5, 6 anos nesta vida. Aí outros surgem como grandes matemáticos já na tenra idade, né? No nosso país, por exemplo, isso não é muito contemplado, mas tem países que, por exemplo, se uma criança que é essa chamada ou determinada como ou denominada como superdotada, ela consegue até mesmo pular etapas no ensino da educação, né, para ir lá na frente, dependendo o grau de conhecimento que ela está trazendo. Da onde ela veio adquirir esse conhecimento? Ah, o pai e a mãe. Muitas das vezes o pai e a mãe, muito simples, até mesmo, talvez não tiveram um estudo bastante que tivessem aqui. Ah, então vamos buscar as gerações. Conhecimento não se passa por gerações. Conhecimento não se passa por gerações. Né? Não tem essa questão no DNA, não tem essa questão na sequência. Conhecimento é adquirido. Então, aí surge grandes matemáticos já criança. Teve um caso também, esse tempo atrás, que passou de uma matéria televisiva aí, que durante a pandemia, uma criança nova também, jovem, bem jovem, acho que deveria ter em torno de 5 anos, do nada, falou para a mãe dele que queria começar a costurar naquele momento que estava ficando em casa. Se eu não me engano, eles moram até em Nova York. Queria começar a costurar. A mãe dele falou, mas começar a costurar? Né? Como assim começar a costurar? Como assim? Nunca fez isso? O que é isso? E aí, pasmem, o menino começou a costurar, a fazer
modelos de roupas e tudo mais. E assim, agora bem logo, né, após o pós-pandemia, ele tem desfiles das peças de roupa que ele monta e tudo mais. Em que momento ali, e aí eu até falei para minha esposa, né? Em que momento ali, Mirella, ele aprendeu aquilo? Porque aquilo ali também foi uma revelação, ou foi essas ideias, esses conhecimentos obtidos em um outro momento, né? É isso? É isso? Então, nós temos tantos embasamentos para uma vida espiritual que não se começou nessa vida, né? Mas são tão grandes, e aí é o que nós sempre estudamos aqui, né? Quando a gente se fundamenta nessa fé raciocinada, que a gente vê realmente um trajeto, nós vemos um trajeto explicável, um trajeto que tem bases, né? Quando Jesus nos convida para ter a fé embasada na rocha ali, né? É isso, a gente tem uma base coerente dentro do nosso intelecto e compreender esse processo, e por isso que é tão importante o nosso esforço perante a isso. Buscar razões o bastante para ter uma explicação mais óbvia possível dentro de toda a engenharia que Deus nos possibilita e nos contempla, né? E aí, virou um estilista, se tornou um estilista do nada, sonhou, sonhou. Então, se nós formos fundamentar isso também numa lição do sonho, quem o ensinou no sonho? Como? Como que ocorreu isso? Espíritos? Espíritos o recobraram? Como que aconteceu o processo? Aí fundamenta-se a justiça divina. Então, o primeiro questionamento que a espiritualidade traz para nós mesmos, né? Esse auto-questionamento, por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes de ideias adquiridas pela educação? A gente está falando de criança ali logo cedo, mas a gente, quando a gente vai usar, né, na fase da segunda infância, partindo para a adolescência até a juventude, cada um de nós já vai meio que suscitando uma aptidão. Inclusive nós que estamos aqui agora, cada um e cada qual com as suas aptidões. E eu posso até me esforçar bastante, né, para aprender novas competências e adquirir novas habilidades, mas eu tenho que também ter como base que eu já carrego na minha mala espiritual algumas, algumas aptidões já adquiridas e desenvolvidas em outras existências, inclusive. Então, não estamos falando de superdotados, ou gênios, ou supergênios, mas estamos falando mesmo de uma caminhada da vida mesmo nossa, que nós já trazemos algumas aptidões. Algumas pessoas falam assim, nossa, você é tão bom em desenho, em fazer desenho. Outros, nossa, você é tão bom realmente em contextos da área de exatos, da matemática. Nossa, essa área das humanas sua aí, né? Particularmente essa que você atua. Você é muito bom nisso, né? E cada um, cada qual das suas aptidões que nós trazemos conquistadas da vida espiritual. Da vida espiritual. E isso, gente, apesar de fazer parte da engenharia de Deus, isso é muito bonito, isso é muito belo. Que bom que a gente não vive no limbo, nós não vivemos no limbo do desconhecimento. Nós não nos perdemos nesse propósito aí. E nós estamos numa etapa, claro que isso também vai ser muito cobrado de nós, que estudamos, né, e trabalhamos dentro da doutrina espírita, mas que, que bom, né, que a gente já não se fica preso somente aqui na Terra, essa vida material, tão vezes tão maçantes e sofridas, e entendemos que nós existíamos antes dessa vida e que, dentro da fé e da esperança, nós sabemos que nós temos o futuro também. Nós temos o futuro, todo o futuro. Dentro do nosso livre-arbítrio,
Nós temos todo ele. 2, de onde vem a aptidão extranormal? Aí a gente até adiantou um pouco isso, né? Extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outros permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida. 3, de onde vêm, para uns, as ideias inatas e intuitivas que não existem para outros? Da onde, né? Da onde vem isso? Por vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa teve uma boa ideia, hein? Nossa, aquela pessoa é empreendedora, ela lançou um tipo de produto ali que, nossa, quem pôde imaginar alguma vez? Então, da onde? Da onde vem essas ideias inatas, né? Da onde vem essas ideias, por exemplo, inovadoras que nós temos aqui no mundo, né? Da onde que vem? Eu costumo falar, inclusive, que nos últimos 50 anos, particularmente, no ramo da tecnologia, né? Nos últimos 50 anos, mas claro, um pouco mais, um pouco menos, mas nunca se deu um boom tão grande de, e aí estou falando de tecnologia mesmo, de crescimento tecnológico. É tão gritante se a gente pegar ali dos anos 70, 80, 90, e a gente vê em cada década, em cada fração dessas décadas também, o lançamento de um produto, o lançamento do computador, o lançamento do celular, a vinda da internet. A internet existia, mas para o popular mesmo, né, acesso para o povo, a parte, praticamente ali se consolidou, principalmente para nós aqui no Brasil, ali nos anos 90, principalmente, né? Aí veio, e aí o celular, e aí de repente o celular virou smartphone, aí de repente o que nós escutávamos antigamente no disco de vinil, que depois foi por uma fita cassete, aí depois veio um produtinho que você já poderia escutar músicas, né? Colocava lá, ligava de forma digital, colocava a musiquinha lá, e aí já colocava no foninho, aí você já escutava. E aí, tão logo veio os chamados smartphones, mas aí já veio a Smart TV também, que é a TV que você já poderia conectar na internet. Hoje nós temos geladeiras que conectam-se na internet, né? Para ter informações do que a respeito tem até dentro dela. E aí você veio vindo. Aí nós tínhamos uma internet lenta pra caramba, mas proporcionalmente no equipamento funcionava legal. Aí hoje nós temos uma gritante internet para navegação. Inclusive, nós estamos utilizando-se aqui algo que lá nos anos 90 era como uma teoria da conspiração, e hoje nós conseguimos ver o rosto de cada um aqui, fazer uma reunião dessa e tantas outras reuniões, mas essa aqui, né, uma reunião dentro de Cristo, dentro dos conhecimentos doutrinários, né, enfim, e olha como que veio, né? Como que veio crescendo muito. É importante falar que o primeiro computador ele é consolidado em 1946, era um computador muito grande que fazia cálculos aritméticos, né, tal, mas realmente ali a partir dos anos 70, né, já com a diminuição do computador devido à melhoria de componentes e tudo mais, e aí que eu vou falar outra coisa. Quem poderia imaginar alguém, algum pesquisador, que pegasse, por exemplo, de algumas dunas, de algumas areias de praia, e soubesse que ali naquela areia poderia ser recolhido materiais cristalinos, como o silício, para se tornar componente eletrônico para atender nossa demanda. Do nada, do nada. Ah, estou andando na areia da praia, essa areia aqui ela vai ser componente eletrônico. Gente, existem, existem. Isso porque nós não estamos citando dos exilados de Capela e dos seus tempos, principalmente trazendo conteúdos intelectuais importantíssimos na evolução de uma humanidade, numa evolução de uma sociedade. Nós não estamos tratando disso. A gente está falando dos últimos 50 anos ali, beirando 60, né? É muita coisa. E aí a gente está tratando aqui, ó, e aí a gente está, de onde vem, em certas crianças, os impulsos precoces de vista, não, aqui em cima, ó. De onde vem para uns
ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros. Conhecimentos adquiridos na vivência do espírito, seja no plano espiritual, mas principalmente nas vivências encarnatórias, aqui, no nosso caso, no planeta Terra, mas bem o sabemos também da multiplicidade das vidas em outros globos, em outros planetas, né, outros mundos. Mas o padrão e a regra da evolução é a mesma. O que vai se tornando um pouco diferente é essa evolução nossa e atualmente somos espíritos em condição de provas e expiações. A próxima etapa é de regeneração, sequência de mundos felizes e mundos celestes também. Anterior à nossa tem os mundos primitivos. 4. De onde vêm, para certas crianças, os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram. Isso é muito interessante também. Talvez uma criança vem num determinado lar, onde os pais são extremamente... Como que a gente vai tratar aqui? A evolução espiritual está meio lenta, vamos dizer assim. E essa criança ela vem realmente para dar um impulso. Vem para dar um impulso. Mas por que existe isso? Porque bem sabemos que as nossas relações humanas espirituais aí, por vezes, são necessárias estes grandes, né, espíritos já de uma carga evolutiva um pouco maior, até para mudar até a vivência da própria família. Isso quando nós não tratamos de missionários. Quando nós não tratamos de missionários. Por exemplo, já existe para nós, né, e vem para o conhecimento, que Emmanuel, aquele mesmo que nós fazemos os estudos, né, dos livros, das obras, né, de Chico com o espírito de Emmanuel, ele já está encarnado. E aí imaginemos não só a carga intelectual, mas a moral que vem trazendo um espírito desse. E claro que ele vem principalmente na questão do auxílio para nós no campo moral. No campo moral. E aí vem à tona, até inclusive, uma passagem de Divaldo Franco, né, principalmente essa semana, onde houve o desencarne do Papa Francisco, vem à tona uma informação que chega para Divaldo através do espírito de Joana de Ângeles, né, que é a mentora de Divaldo, veio à tona, claro, sempre vem, né, principalmente quando acontece algo, como foi o desencarne do Papa, que o Papa Francisco seria dentre, e aí a gente está fundamentando em informações que veio de Divaldo, tá? Que o Papa Francisco seria entre 200 espíritos direcionados pelo Cristo para ter uma atuação considerável para ajudar na evolução aqui no planeta Terra, né? Então veio à tona isso novamente, né? E o quão importante essas informações, porque a gente vê que de tempos em tempos realmente são encaminhados espíritos jamais preparados para nos direcionar. E aí a gente pode tratar tantos outros, estava até comentando também, Chico Xavier é um destes, Allan Kardec é um destes, né? E mesmo que se trata Allan Kardec e Chico Xavier como sendo o mesmo espírito, nós vamos tratar aqui esses espíritos em momentos diferentes, né? E tantos outros, podemos tratar dentro de um trabalho efetivo, dentro da caridade, Madre Teresa de Calcutá, também uma atuação assim muito considerável. Então, de tempos em tempos, nós vemos realmente espíritos missionários com missões consideráveis dentro desse sentido, e isso não existiria se já não tivesse um armazenamento de conhecimentos e também um adquirir, um conquistar virtudes
para auxiliar no processo evolutivo do planeta Terra. Não teria como, né? Então, veja que isso são bagagens que nós vamos adquirindo durante as existências e até o nosso aproveitamento também quando estamos no plano espiritual, né? É essencial isso também. 5. Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Por quê? Porque você pode vir numa casa que, por exemplo, o que reina são os palavrões. Vamos supor. Mas espera aí, tem uma criança diferente ali. É uma criança que ela não se apega a isso. Ela não vai ter as chamadas, vamos falar, contexto humano, ela não vai ter a boca suja, né? Como? Vive numa casa onde tem vários movimentos, vários falácias, falatórios de cunho muito baixo, e aquela criança está ali firme e forte, ó. Está crescendo, né? Como? Como justificar isso? A vida não começou naquele momento ali e ela não está aberta a nova, ela não é uma antena de recepção desse toda essa vivência. E por quê? Ela, né? Pessoal, é totalmente injustificável crer na justiça divina se não tivermos mais de uma vida carnal. Se o espírito que foi criado, simples e ignorante, não tiver o trajeto evolutivo e essas vivências humanas, cada qual e cada vez. Podemos ter nomes diferentes? Podemos. Teremos corpos diferentes? Teremos. É o espírito trocando de roupa para poder evoluir. Teremos. Mas uma coisa é fato. Nós somos um espírito só na jornada evolutiva. Nós somos um espírito só. Jesus. Jesus evoluiu também? Evoluiu. Jesus foi criado como nós, simples e ignorante. Mas existem relatos também que Jesus, ele, grande parte das vezes, optou pelo caminho do bem, pelo caminho da bondade, pelo caminho da porta estreita, né? Lembremos que Jesus nos alertou várias vezes, né? Não é possível chegar ao reino dos céus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Quantas vezes nós nascemos? E estamos falando de reencarnação. E dentro de uma encarnação, quantas vezes nós temos que renascer, que mudar hábitos, de arrependermos, de mudar trajetos, de escolher o caminho da porta estreita? Quantas vezes? São essas oportunidades que Deus nos oferece dentro da justiça que o concede. E aqui, o sexto autoquestionamento. Por que há selvagens e homens civilizados? Quando aqui, e aí a gente tem que contextualizar, provavelmente, esse autoquestionamento ocorrido lá né, nos anos 1800, né, mais precisamente ali nos anos 50 de 1800, ali, quando os espíritos trazem assim, ele traz até também, porque existia temáticas, por exemplo, de povos canibais, por exemplo. Também pode se contextualizar a respeito dos povos indígenas, principalmente da época, né? Então, ele pergunta assim, por que existem os selvagens e os homens civilizados? Se tornarmos uma criança selvagem de berço e a educarmos, e enviando-a depois mais renomados liceus, né, nos mais renomadas escolas, né, centros de ensino, faremos dela um Laplace ou um Newton? É interessante, né? Porque, tipo, tudo se contextualiza dentro da vivência humana de uma encarnação. Então, se eu pegar, por exemplo, realmente, uma criança, que ela é de um povo originário ali, e procurar ela
se contextualizar ela e se adaptar nisso, como que ela vai se comportar? Ela vai, claro que adquirir os comportamentos dos homens aqui nas vivências mais socializadas, né, e tudo mais. Assim também é o espírito, mas aqui o mais importante é compreender que até dentro de povos, que aqui tratados como selvagens, que a gente pode tratar de vários povos, existem também, dentro desses povos, espíritos que vêm com conhecimentos também obtidos em algum lugar. E assim, vamos lá, já que nós estamos estudando isso. Dentro de um povo indígena, na onde a medicina deles, que é a tratada medicina alternativa, né? Que eles fazem, por exemplo, um chá de uma determinada planta que serve para tratar uma determinada doença, enfermidade e tudo mais. Da onde surgiu isso? Pelos testes que foram feitos? Ou já será que teria algum espírito dentro desses próprios povos que já vinham com um determinado conhecimento, que já saberiam, por exemplo, inclusive nós utilizamos-se muito ainda dessas medicinas alternativas trazidas por povos originários, como, por exemplo, o famoso chá de boldo. Chá de boldo. Chá de boldo ele é bom ali para o fígado, o chá de boldo ele é bom para determinadas dores de cabeça, o chá de boldo. O boldo, ele tem o boldo que é fêmea e o boldo que é macho. Olha que coisa, né? E cada qual nas suas tratativas. Estou dando um exemplo dentro das culturas obtidas por nós no decorrer do tempo, mas que começou de um processo. Começou de um processo. Começou de uma ideia inata. Como que funciona isso? Ou foi testando? Como que foi? Como que foi adquirindo esses conhecimentos? Claro que em algum momento se começou no teste. Mas e aí, como que se brota isso, de repente, numa vivência em comunidade? Ideias inatas? Ideias trazidas de outras encarnações? Então, a gente precisa contemplar tudo isso. Deixa eu ver o horário, já vamos estar encerrando. Inclusive, vamos findar aqui nesse autoquestionamento 6 aqui, tá? E daremos continuidade, porque ainda temos uma boa, temos uma boa, mas tão logo concluída a lição, tá, gente? Mas ainda vai alguns domingos. E aí a gente vai dar continuidade nessa lição daqui 2 semanas, né? No próximo domingo, daqui 2 semanas, porque no próximo domingo estaremos realizando o estudo pelo Espírito de Emmanuel, que vem trazendo, numa psicografia de Chico Xavier, o livro Vinha de Luz e Lições Valiosas. Querem comentar algo? Fiquem à vontade. Ó, então, vamos partir para o encerramento e conclusão do estudo de hoje. E antes de solicitar ao Fabiano realizar a prece de encerramento, vamos novamente levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos tornemos os pensamentos mais puros possíveis, com o objetivo de direcionar todos os nossos fluidos dentro dessa prece e dentro das intenções para os nossos amigos, irmãos, irmãs que estão aqui encarnados na Terra, que passam pelos sofrimentos, passam pelas provas e expiações, que por vezes bastante pesadas, que passam pelas doenças, enfermidades, enfim, por todos os tipos de dificuldades encontradas aqui na crosta terrestre, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de acolhimento e repouso, aqueles que estão em condições de rua, que estão vivendo na miséria, mas para aqueles também que vivem na riqueza, nas fortunas, mas que, de um certo modo, estão em sofrimento, sejam levados para todos aqueles que, mesmo dentro dos próprios lares, passam por problemas de todos os tipos, que estão passando pelos sofrimentos da saúde mental também.
seja levado àqueles amigos e amigas que já desencarnados, que ainda não despertaram ainda pela passagem que fizeram, que eles possam ser acolhidos, que eles aceitem, que eles possuam a humildade bastante para serem atendidos pelo pronto-socorro espiritual, seja levado àqueles que já estão no plano espiritual, mas nas zonas inferiores, que eles também possam estar sendo socorridos e amparados pela espiritualidade, que esses espíritos despertem, seja levado aqueles espíritos que estão nas casas espirituais, os hospitais espirituais que estão em tratamento. Tão logo também dá a sua contribuição dentro do auxílio divino. E seja um agradecimento para nosso Pai Deus, nosso irmão Jesus, e por toda a espiritualidade que tanto nos guia, que tanto nos intui, que façamos essas intuições e essas sintonias cada vez mais claras. Fabiano, você faz a festa de encerramento para nós? Assim, Miguel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano, e toda a sua família. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana. Obrigado a Júlia, que esteve há pouco com nós, e a Viviane também. A Mirella, a Vitória, a Rafaela, todos os nossos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que tenhamos um domingo, uma semana, já sabemos que sempre é abençoada, mas que despertamos também para isso, por tantas oportunidades, novas oportunidades para nosso crescimento espiritual. Se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente para mais estudos. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Fique com Deus.